As emoções que herdei. Esse é o nosso tema de hoje, 8 de março de 2026, domingo. Vamos lá então para a nossa reflexão de hoje. Muitas das emoções que você sente hoje não nasceram com você. São padrões herdados da família, cultura ou experiências passadas. Grave essa parte aqui, pessoal. Grande parte de nossas reações emocionais influenciadas por histórias que carregamos desde a infância, crenças familiares e condicionamentos culturais. Esses padrões muitas vezes atuam de forma automática, ou seja, eu não percebo. Eu não percebo que eu ajo da maneira como eu ajo. Eu não percebo que a minha resposta emocional é a resposta emocional na qual eu fui condicionada desde a minha infância. É a resposta emocional que eu aprendi com os meus pais. Então, isso que quer dizer forma automática. Eu não tenho a consciência. Eu simplesmente ajo da mesma maneira na qual eu fui condicionada. Atuam de forma automática, moldando como sentimos e reagimos sem que percebamos. O primeiro passo para o autodomínio emocional é identificar essas influências externas, perceber quais emoções pertencem a você e quais são reflexos de aprendizados antigos. Ao fazer isso, você abre espaço para liberar o que não serve mais, reescrevendo sua relação com as emoções e criando liberdade interna. Com consciência, é possível transformar padrões herdados em escolhas próprias, permitindo que cada emoção seja sentida, compreendida e utilizada como ferramenta de crescimento. Então, pessoal, o que essa reflexão de hoje nos traz é que muitas vezes, ou grande parte das vezes, na maioria das vezes, as emoções que nós cultivamos dentro da gente, as nossas reações automáticas emocionais frente a determinados eventos da nossa vida, muitas vezes são padrões emocionais na qual eu fui inserido, na qual eu aprendi. Eu aprendi experienciando, essa realidade, eu aprendi observando os meus pais, como eles se comportavam, como eles reagiram, como eles reagiam a determinados eventos, e eu aprendi. A criança, pessoal, nos primeiros 7 anos de vida, ela não tem muito discernimento, na verdade ela não tem discernimento. Tudo que é ensinado para a criança de forma explícita ou implícita, porque a criança ela é muito observadora, a criança ela está observando tudo o que acontece no mundo, ela está aprendendo. Então, tudo que você ensina para a criança de forma explícita, falando, explicando, ou de forma implícita, se comportando, a criança ela está aprendendo ali. Ali é o mundo dela. Então, os pais, os cuidadores ali, a comunidade, a sociedade, a cultura local, está ensinando o tempo todo para a criança como ela deve se comportar, o que ela deve pensar, como ela deve reagir, o que ela deve sentir. E muitas vezes nós trazemos esses aspectos emocionais para a nossa vida adulta, só que nós não conseguimos perceber que muitos desses aspectos emocionais são disfuncionais na nossa vida. Então, a infância, ela é, como eu disse, ela é um solo sagrado, nós pisamos na infância todos os dias da nossa vida. Então, todos os dias da minha vida, eu trago no meu dia a dia comportamentos, emoções, sentimentos ou pensamentos, condutas e condicionamentos na qual fui condicionado lá atrás. E cabe a mim trazer a consciência para este momento presente, para conseguir compreender o que é meu, o que é sentimento meu, o que é emoção minha, do que é uma emoção herdada, do que é uma emoção, uma forma de enxergar a vida de uma maneira condicionada. Então, por exemplo, eu já percebi várias vezes em mim que eu reajo a determinados eventos na minha vida da mesma maneira emocional da minha mãe. E é justamente o traço emocional que eu mais tenho pavor. Então, se eu não trago consciência para esses aspectos da minha vida, eu não consigo me transformar, eu não consigo liberar essa emoção, eu não consigo compreender que essa emoção, ela não é minha, ela não faz parte da minha essência, eu não escolhi
experienciar essa emoção, eu não escolhi sentir isso, né, mediante a determinadas circunstâncias, mas se eu não trago consciência para esses eventos, eu tendo a agir de uma maneira muito automática, vivenciando, experienciando sempre aquelas mesmas emoções na qual eu aprendi na infância, na qual eu herdei dos meus pais. Então, é só um exemplo para você conseguir compreender do que essa reflexão de hoje traz para você. Então, é você trazer para sua consciência todas as suas respostas emocionais, as suas respostas emocionais mediante a eventos na sua vida, como você reage. Essa emoção, ela é sua mesmo? Ela é consciente? Ou é uma emoção que se assemelha à emoção na qual seus pais reagiriam ou reagiam de maneira análoga a esses eventos? Então, é importante trazer isso para a consciência, pessoal. Até para a consciência ela é importante, pessoal, até para que a gente não reproduza a mesma maneira emocional disfuncional dos nossos pais, por exemplo. Então, mas isso só é possível quando eu paro para analisar com consciência o que me pertence e qual emoção eu herdei, tá? Então, aqui a prática de hoje é: observe quais emoções você repete dos seus pais ou cuidadores. Então, observe na sua vida determinados eventos que você reage com raiva, por exemplo, determinados eventos que você reage com uma impulsividade, ou determinados eventos que você reage com medo, com ansiedade, com nojo, com tristeza. Observe esses eventos na sua vida e faça uma correlação da forma como seus pais reagiram no passado, né, em relação a circunstâncias análogas, em eventos análogos a esse, como seus pais reagiram. E aí traga para sua consciência hoje. Bom, nesses tipos de eventos, a minha mãe sempre reagia desta maneira. E eu estou percebendo que eu reajo da mesma maneira. Mas será que essa reação, essa emoção, ela é uma escolha consciente minha relacionada a essa situação? Será que eu, dentro da minha consciência, considerando a minha identidade hoje, considerando os meus valores, considerando as crenças que eu tenho hoje, será que eu, de maneira consciente, reagiria da mesma forma? Será que eu concordo com essa reação emocional que eu tenho mediante a essas circunstâncias? Ou será que essa reação emocional que eu tenho é algo que foi condicionado? É algo que eu vi a minha mãe, os meus pais fazendo e eu aprendi a me reagir desta mesma maneira? Então é trazer para sua consciência, tá? Esses aspectos. Agora, pergunta de autoconhecimento: quais emoções não são genuinamente minhas? É importante a gente saber. É importante a gente ter essa análise crítica sobre nós, sobre a nossa identidade. E você só vai chegar nessa resposta quando você entender quem é você. Quem é você? Quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? Quais são suas virtudes? As virtudes que você nutre hoje? Qual a sua identidade? O que você valoriza? O que você não valoriza? Então, quando você entender quem é você de fato, você vai saber exatamente quais são os tipos de emoções que não me pertencem. Não é minha, eu herdei, e eu não gostaria de continuar vivenciando ou experienciando essas emoções automáticas, porque de alguma maneira elas são disfuncionais na minha vida, de alguma maneira elas não representam quem eu sou, quem eu acredito, as minhas crenças, os meus valores. Então essas emoções elas não me representam. Me foi passado, mas elas não representam aquilo que eu sou, tá? Então, a pergunta para autoconhecimento, e aí você tem um espaço aqui para anotar, tá, pessoal? Quem tem o nosso devocional tem um espaço aí para anotar. Então, faça essa reflexão. Quais emoções não são genuinamente suas, né? E a pergunta e a afirmação do dia é: eu honro o que herdei, mas escolho o que continuo. Eu honro o que herdei, mas escolho o que continuo. Coloca aqui esta afirmação do dia nos comentários, reforça este mantra, essa afirmação por 21 vezes hoje ao longo desse dia. Eu honro o que herdei,
mas escolho que continuo. E essa questão, pessoal, pode trazer muita confusão. Honro, quando eu falo que eu estou honrando aquilo que eu herdei dos meus pais, não significa que eu concorde com isso, não significa que eu concorde com os aprendizados que eu tive, com as emoções que eu herdei. Significa que eu honro o que os meus pais puderam me oferecer, porque no momento era o que a consciência deles permitiam. Pode ser que não tenha sido algo positivo para minha vida, pode ser que eu tenha herdado uma emoção muito disfuncional na minha vida, pode ser que eu tenha herdado uma ansiedade crônica, pode ser que eu tenha herdado muito medo, raivas, comportamentos impulsivos, uma certa violência, mas isso não quer dizer, quando eu falo que eu honro, eu estou dizendo que eu honro o que os meus pais puderam me passar, porque foi o que na época a consciência deles permitiu. Né? Mas isso não quer dizer que honrar não quer dizer ficar repetindo os mesmos padrões emocionais. Eu honro o que eles puderam me ensinar, mas a partir de agora eu escolho ser diferente. Eu escolho cultivar um novo padrão emocional que está mais condizente e que é mais fiel ao que de fato eu quero, eu sou, está mais fiel à minha identidade, aos meus valores, enfim, tá? Então, essa questão de honrar é isso, é respeitar o que eles puderam ser, de acordo com a consciência deles, tá? Então, essa é a nossa afirmação do dia, essa é a nossa reflexão de hoje, pessoal. Eu desejo que todos tenham um excelente dia e não se esqueça que amanhã nós temos um horário marcado aqui neste mesmo horário. Um beijo e até lá!